A Assembleia se prepara para grandes desafios em 2014 com a votação do orçamento impositivo. Presidente da Casa, deputado Josué Neto, afirma que a permanência de Ricardo Nicolau na ouvidoria será discutida com prioridade. E ainda, partidos políticos anunciam pré-candidatos ao governo do Amazonas para o pleito de 2014. Deputados de oposição estudam viabilidade de instalação de uma CPI para investigar o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Órgãos de defesa do consumidor do Amazonas dão início a um estudo para a implantação do simulador de direção veicular nas autoescolas do estado. Departamentos da Assembleia se preparam para o retorno da atividade parlamentar. Os principais fatos da semana no Parlamento Estadual agora no Alian Notícias. Parlamentares da Assembleia vão pedir a instalação de uma CPI na Casa para investigar denúncias relacionadas a casos de pedofilia no estado. A iniciativa nasce em meio à repercussão nacional da demora no andamento de processos no Tribunal de Justiça envolvendo o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, em uma rede de aliciamento de menores. Nesta semana, outro caso sobre pedofilia voltou aos noticiários locais. O TJM acatou denúncia obtida por meio da Operação Estocolmo, realizada pela Polícia Civil em novembro de 2012 e encaminhada à Justiça pelo Ministério Público. A iniciativa da investigação é dos deputados Luiz Castro, José Ricardo, Marcelo Ramos e Chico Preto. A cada dia, novas denúncias. Duas operações, a Vorax, realizada pela Polícia Federal em 2008, e a Estocolmo, realizada pela Polícia Civil do Amazonas em 2012, revelaram esquemas de aliciamento de menores envolvendo diferentes políticos e empresários no estado. O ponto em comum é que 2014 começa e os dois casos ainda estão distantes de ter um fim. A sociedade pede justiça. Na Assembleia Legislativa, deputados cobram que o poder público haja e que os processos andem com celeridade no Tribunal de Justiça do Amazonas. Em entrevista coletiva, os deputados Luiz Castro, José Ricardo e Chico Preto anunciaram que na próxima semana, com o início do ano legislativo, irão pedir a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias. A iniciativa conta ainda com o apoio do deputado Marcelo Ramos, que não pôde comparecer à reunião. De acordo com Luiz Castro, mais casos aparecem diariamente e é preciso que a Assembleia também possa colaborar com as investigações. Nós estaremos apresentando no dia 3 um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a exploração sexual e os atos de pedofilia no estado do Amazonas, a partir do caso concreto de Coari, mas não ficando restrito ao caso de Coari. Temos a Operação Estocolmo e recebemos ontem do Comitê de Enfrentamento à Violência contra a Criança e Adolescente uma série de denúncias gravíssimas, algumas inclusive nunca apuradas aqui, envolvendo inclusive membros do judiciário, envolvendo pessoas que deveriam dar o exemplo e que nós precisamos investigar. O deputado Chico Preto disse temer que o estado do Amazonas fique conhecido pela impunidade à pedofilia. Nós não aceitamos que a pedofilia seja uma chaga aonde vire motejo e vire mote para motejo, para gracejo, Brasil afora, de que o Amazonas é um campo fértil para a pedofilia. Nós não aceitamos isso. A pedofilia, ela infelizmente graça em outros lugares. Porém, por falta de providências, o Amazonas hoje pega essa pecha de ser um estado onde aqui é um playground de pedofilia. E nós não convivemos com isso, não queremos conviver com isso. Já o deputado José Ricardo afirmou que a sociedade amazonense tem cobrado dos parlamentares um posicionamento firme sobre a questão. É o anseio da população. Onde a gente vai, as pessoas estão indignadas com esse tipo de crime que está acontecendo. O Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e o Movimento Nacional de Direitos Humanos na região norte estão em parceria com os parlamentares da Casa. Após fechar 2013 com avanços políticos e sociais, o Poder Legislativo volta aos trabalhos no próximo dia 4 de fevereiro com grandes desafios. Na pauta, a PEC do orçamento impositivo, que garante ao deputado indicar onde parte do recurso do Executivo deve ser aplicado. Outra missão do Legislativo é a conclusão do relatório da CPI da telefonia, que no ano passado ouviu as reivindicações de usuários em 27 municípios.
Com o fim do recesso parlamentar, o Poder Legislativo inicia os trabalhos em 2014, já com uma gama de desafios para os parlamentares. Entre eles, a votação da PEC do orçamento impositivo, a distribuição de exemplares da Carta Magna do Estado à população e a conclusão e leitura do relatório da CPI da telefonia. Os detalhes com Suzane Lemos. É isso mesmo. Fazendo um panorama dos trabalhos realizados pela Comissão Parlamentar de Inquérito de 2013, podemos constatar que a primeira fase dos trabalhos, em que a população do interior do Estado pôde expor opiniões sobre o atual sistema de telecomunicações, foi concluída, assim como a segunda fase, realizada no Poder Legislativo, como os depoimentos de órgãos que serviram de testemunha para o processo investigativo. Durante as reuniões, também foram ouvidas as maiores denunciadas, as operadoras de telefonia que atuam no Estado, que, de acordo com o presidente da comissão, o deputado Marcos Rota, não foram ouvidas como testemunhas. Esclareço que a regra do artigo 53, inciso 1 do regimento dessa Casa possui uma redação defeituosa. Prevê que os depoentes sejam ouvidos como testemunhas ou indiciados. Contudo, quem é objeto de investigação não é testemunha contra si mesmo, tampouco é indiciado, já que depor nessa condição significaria a antecipação de um juízo indiciário de culpa. Assim, a interpretação que se estabelece nesse caso é de que a empresa TIM será ouvida como investigada nessa comissão parlamentar de inquérito. Após as oitivas, parlamentares da comissão apresentaram às empresas o termo de ajustamento de conduta, TAC, para que soluções sejam realizadas mediante os problemas apresentados. Mas as operadoras pediram tempo para adequação ao termo, o que prorrogou a conclusão do processo. Foi a forma mais acertada que os membros da CPI tomaram para que a gente possa chamar as empresas às suas responsabilidades. Durante a nossa última reunião, nós apresentamos essa possibilidade de firmarmos um termo de ajustamento de conduta com as operadoras, né? Os representantes que aqui estiveram, eles não têm poder ou não tinham poder para resolver e assinar o TAC em nome das operadoras. Então pediram prazo de 30 dias para consultas à direção nacional, à direção jurídica, e nós entendemos como um prazo razoável a fim de que a gente possa firmar um TAC, que é duríssimo. Nós elencamos uma série de obrigações dessas operadoras para que elas possam verdadeiramente cumprir com a sua finalidade, que é prestar um serviço à altura do que espera e que paga o consumidor amazonense. Por conta disso, este ano deverá ser discutida a questão do TAC, para que a leitura do relatório seja concluída. Outro ponto que deve entrar na pauta dos parlamentares é a PEC do orçamento impositivo, que deverá ser votada na Casa. Veja agora com Rafael Marques. Assim como o fim do auxílio paletó e o voto secreto, o orçamento impositivo também é uma matéria de iniciativa do Senado Federal, que se tornou proposta de emenda à Constituição na Assembleia. A PEC número 12 de 2013, que irá permitir que os parlamentares indiquem em que será aplicada parte das verbas do governo, foi sugerida por 23 parlamentares da Casa. Se a PEC for aprovada na Assembleia, cada deputado indicará a aplicação de 0,54% do orçamento líquido do Estado, com obrigação de cumprimento das emendas pelo governo. Ou seja, individualmente, os parlamentares terão uma cota em emendas que, de acordo com o texto da matéria, deverão ser destinadas à saúde e à educação. Parlamentares destacaram a importância da iniciativa. Eu penso que o orçamento impositivo ele é um passo importante, o primeiro passo, que é garantir as emendas parlamentares, mas o passo seguinte tem que ser dado, que é garantir também que a população possa decidir a aplicação de parte desses recursos do orçamento e que também essa parte do orçamento decidida pela população também tenha uma natureza impositiva. Eu tenho certeza que nós daremos o primeiro passo e que outros virão. Democracia e de afirmação do parlamento. Se nós não podemos sair da situação hoje, que é muito ruim, para a situação ideal, mas podemos dar um passo positivo nessa direção, por que não fazê-lo? Eu acho um pouco incoerente defender o orçamento participativo e não fazer do impositivo um primeiro passo para esse orçamento ser efetivamente participativo. É um passo pequeno, mas é um passo importante na direção da democracia, da participação da sociedade e da afirmação do direito e do dever de cada parlamentar de bem representar a sociedade na discussão e na elaboração do orçamento público. Porém, há quem seja contra,
Segundo o líder do PT na Assembleia, deputado José Ricardo, a população precisa ser ouvida durante o processo de elaboração do orçamento anual. Por conta disso, defende o orçamento participativo. O participativo significa o poder executivo criar os meios para a população participar do debate, conhecer a proposta, verificar emendas, sugestões, prioridades. Nós precisamos caminhar para isso aí. É o projeto que eu tenho nesta casa desde 2011, que está parado e que não anda. Que, portanto, esse é o caminho correto. Ouvir do povo, que é o dono do dinheiro, o que fazer com o dinheiro público. Mesmo sendo a favor da proposta, o governador Omar Aziz destacou a necessidade de se criar critérios para a aplicação adequadas das verbas, além de evitar o uso eleitoral das cotas. Nós temos que saber bem como avaliar, você tem que regulamentar bem direitinho para não haver, muitas vezes, por equívoco, um desperdício. Então, eu acho que a participação dos deputados é importante, né? Não valeria para esse ano, parece que só vale para o ano que vem, uma informação que eu tenho. Mas eles mesmos têm a preocupação para que você não faça uma emenda ao orçamento em que, em vez de você ajudar, você acaba prejudicando. De acordo com o presidente da Casa, deputado Josué Neto, a proposta deve ser votada este ano. Isso porque há um consenso entre os deputados para que o orçamento impositivo passe a ter validade somente em 2015. Além disso, está previsto para abril deste ano a distribuição de exemplares da Carta Magna do Estado, que já está atualizada. É com você, Pérola Paula. A Constituição do Amazonas foi editada há pelo menos 23 anos. Por conta disso, os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas sugeriram uma revisão para adequar a Carta Magna ao texto da Constituição Federal. Em 2012, a proposta foi levada a plenário e aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Em 2013, a adequação do texto foi concluída e para este ano está prevista a impressão e distribuição dos exemplares à população. A comissão especial designada para realizar os trabalhos de readequação da Carta Magna foi presidida pela deputada Conceição Sampaio, que contou com o apoio de juristas e outros parlamentares. Foram mais de 100 sugestões e 60 artigos revisados, apresentados em 3 PECs, o que incluiu a emenda do fim do voto secreto no Amazonas, aprovada no mês de julho de 2013. O que a gente estava esperando para que haja um novo exemplar da Constituição do Amazonas? Justamente as PECs que tramitavam na casa dos colegas parlamentares, porque nesse caso nós não estaríamos só adequando, a gente já fez a parte da adequação, essas PECs elas trazem as inovações da Constituição do Estado do Amazonas. Ainda tramitam outras PECs na casa, mas já há um compromisso do deputado Davi Almeida, logo em fevereiro, a gente colocar para votação essas PECs de outros colegas, aí a gente forma e aí sim o presidente da Casa, o deputado Josué Neto, faz o novo exemplar, edita o novo exemplar da Constituição do Amazonas. A nova Constituição será transformada em livro para ser distribuído gratuitamente em cópias impressas e digitais, além de uma edição traduzida para o sistema Braille. E com a proximidade do início dos trabalhos, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, traçou um panorama sobre as perspectivas para 2014 no Parlamento Estadual. O ano terá um calendário movimentado com a realização da Copa do Mundo, além das eleições para cargos no Executivo e Legislativo. Ainda assim, Josué Neto aposta em uma atuação consistente da Casa Legislativa. 2014 será decisivo para trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelos deputados da 17ª Legislatura. CPI da telefonia e a revisão da Constituição do Estado devem ter uma resolução ainda no primeiro semestre. Além disso, em junho, o mundo inteiro estará de olho em Manaus, subsede da Copa do Mundo, o que deve tornar ainda maior a responsabilidade do parlamento em atender também os interesses do homem do interior. Josué Neto declarou que conversou com os demais deputados para que todas as sessões plenárias tenham um quórum suficiente. O presidente afirmou ainda estar atento às limitações impostas pela legislação eleitoral. Contudo, enquanto houver possibilidade, a Casa realizará o máximo de audiências públicas do interior do Estado, como forma de democratizar o trabalho legislativo. Os deputados estaduais devem ter muito mais responsabilidade, que nós devemos muito mais ter atenção com a população, principalmente por uma questão que já é antiga, que é a questão do quórum
né, que nós devemos ter na casa para realizar as sessões. Fora isso, nós tivemos um ano de 2013 muito tranquilo, um ano em que realizamos muitas sessões nos municípios, que vamos continuar nesse ritmo até que a legislação eleitoral nos permita, né? Então eu tenho certeza de que esse ano de 2014 vai ser um ano muito próspero, um ano que o trabalho vai prosperar, que nós vamos estar ainda mais perto da população, que nós vamos estar nos municípios, que a Assembleia Legislativa não mediu nenhum tipo de esforço para fazer com que o deputado pudesse exercer seu mandato. Então eu tenho certeza de que se nós tivermos muitas conquistas em 2013, em 2014 também será um ano muito bom para o povo do Amazonas. Segundo a Procuradoria da Assembleia, a partir de 5 de julho é vedada a publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da ALEAN, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecido pela Justiça Eleitoral. As manifestações dos deputados em plenário devem se restringir a opiniões, palavras e votos decorrentes das atividades parlamentares, sendo que qualquer excesso deve ser evitado. Junho de 2013 vai continuar marcado pela onda de protestos que levaram milhares de pessoas às ruas em todo o Brasil. Uma das reivindicações foi o fim da corrupção. Uma mini-reforma política foi aprovada no Congresso Federal e já tem validade para a eleição deste ano. Entenda as principais mudanças na reportagem de Adriano Castro. O uso de bonecos gigantes, comuns em época de eleição, agora está proibido. A proibição também continua para propaganda como cartazes, placas, muros pintados em bens particulares, mas fica permitido os adesivos com tamanho máximo de 40 por 50 centímetros. Propagandas em vias públicas, em cavaletes e cartazes não serão permitidas. Bandeiras e mesas para a distribuição de material, contando que não dificultem o trânsito de pessoas e veículos, podem ser usados. O texto aprovado obriga a publicação de atas de convenções partidárias na internet em até 24 horas. A contratação de cabos eleitorais fica limitada a 1% do eleitorado em municípios com até 30 mil eleitores. Acima disso, será possível contratar uma pessoa a cada 1.000 eleitores a mais. A mini-reforma eleitoral foi aprovada pelo Senado em setembro do ano passado. Na Câmara, houve alteração no texto e precisou voltar para o Senado, sendo aprovado no dia 20 de novembro. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei no dia 12 de dezembro de 2013. Partidos políticos anunciam pré-candidatos ao governo do Amazonas para o pleito de 2014. Pelo menos 2 siglas apresentaram indicações para a disputa. O senador Eduardo Braga deve concorrer às eleições pelo PMDB e o atual vice-governador José Melo pelo Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. A corrida para a disputa da vaga de governador do Amazonas já começou. Alguns partidos fizeram um anúncio de seus candidatos ao cargo e anunciaram as pré-candidaturas logo no início do ano. Nesta terça-feira, o senador pelo PMDB, Eduardo Braga, visitou vários veículos de comunicação para declarar sua participação no pleito de 2014. Mas antes do anúncio, o senador e presidente regional do partido reuniu os membros e afiliados da legenda para pedir o apoio à candidatura. O deputado estadual Vicente Lopes afirmou que todos os deputados filiados ao PMDB apoiam Braga da disputa pelo governo. Segundo ele, o anúncio oficial anula as especulações a respeito do distanciamento do político no processo eleitoral deste ano. Outro candidato a anunciar a sua pré-candidatura ao pleito de 2014 foi o atual vice-governador do estado, José Melo. Melo foi o primeiro a declarar publicamente a intenção de disputar o governo ainda em 2013. O político afirmou que, mesmo que não receba o apoio de Omar Aziz, ele entrará na disputa. Mesmo com as pré-candidaturas anunciadas, as especulações giram também em torno da possível renúncia ou não de Omar para disputar uma vaga ao Senado da República. Presidente Dilma Rousseff divulga as primeiras mudanças no Ministério em 2014. Aloysio Mercadante deixa o Ministério da Educação e assume a Casa Civil. E no lugar dele entra o atual secretário executivo do MEC, José Henrique Paim. As mudanças foram divulgadas por meio de nota oficial no blog do Planalto. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, assumirá a Casa Civil no lugar de Gleice Hoffmann, que disputará o governo do Paraná. Já o atual secretário do MEC, José Henrique Paim, será promovido a ministro na vaga de Mercadante. O atual secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, do estado de São Paulo, Arthur Chioro, foi escolhido para assumir o Ministério da Saúde.
A posse dos novos ministros está marcada para a próxima segunda-feira e deve ocorrer no período da manhã. Já as transmissões de cargos serão feitas em cada um dos ministérios no mesmo dia. Ao menos outros 7 ministros atualmente no governo também devem deixar seus postos para se candidatar. Além da expectativa de troca do comando da Secretaria de Relações Institucionais, ocupada atualmente por Ideli Salvati, responsável pela articulação política com o Congresso. Presidente Josué Neto afirma que a permanência de Ricardo Nicolau na ouvidoria será discutida com prioridade e mais os desafios políticos e econômicos do Brasil e do Amazonas em 2014. É o que você vai ver no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Uma das prioridades no retorno da atividade parlamentar no próximo dia 4, segundo o presidente da Assembleia, Josué Neto, é a situação do deputado Ricardo Nicolau, que hoje ocupa o cargo de ouvidor na Casa Legislativa. Na semana passada, o Tribunal de Justiça do Amazonas acatou denúncia do Ministério Público contra o parlamentar pelo suposto superfaturamento da obra do edifício garagem da Aleam. Logo no início dos trabalhos do Poder Legislativo, o caso Ricardo Nicolau será um dos primeiros assuntos a serem discutidos pelos parlamentares. Foi o que afirmou o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, com relação à situação de Nicolau na casa, após denúncia recebida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas de superfaturamento na construção do edifício garagem da Assembleia. O presidente disse que o caso protocolado no Tribunal de Justiça é a forma mais adequada a se chegar a um veredito. Apesar da acusação de corrupção contra o deputado Ricardo Nicolau, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, afirmou que a saída do parlamentar da função de corregedor-ouvidor só será analisada quando a Assembleia for convocada a se manifestar oficialmente. Mesmo assim, parlamentares da oposição solicitaram o afastamento de Nicolau do cargo de corregedor. De acordo com o deputado José Ricardo, a permanência é inadequada por se tratar do desvio de dinheiro público. O deputado ex-presidente está respondendo, a um processo que envolve desvio de dinheiro público, de recursos da Assembleia Legislativa, e, portanto, vai ter esse julgamento ainda. Mas no ano passado, eu e mais os deputados Marcelo Ramos e Luiz Castro, nós já havíamos protocolado na mesa diretora um requerimento, uma solicitação para que houvesse o afastamento do titular da comissão, no caso da mesa diretora, da função de ouvidor corregedor da casa, que no caso é o ex-presidente. A gente entende que essa pessoa não tem, no momento, as condições para continuar exercendo esta função. O edifício garagem foi inaugurado no início de 2013, ainda na gestão do parlamentar como presidente do poder. Mas por 14 votos a favor e 3 contra, uma denúncia do Ministério Público Estadual de superfaturamento de mais de 5 milhões para a construção da garagem da casa fez de Nicolau e mais 12 pessoas réus na ação penal que irá investigar as irregularidades apontadas pelo MPE. Entrou em vigor nesta quarta-feira uma lei federal que impõe regras mais rígidas às empresas envolvidas na prática de corrupção. Com a nova regra, as companhias passam a responder civil e administrativamente quando um funcionário se envolve em irregularidades. Conheça os detalhes com o repórter Caio Rodrigues. A principal inovação é de que as empresas poderão responder objetivamente pelos atos praticados pelos funcionários, ou seja, são responsabilizadas independentemente de culpa ou dolo nos casos de corrupção. As penalidades são bastante rigorosas. Elas incluem a aplicação de multas entre 0,1% a 20% do faturamento anual bruto da empresa. A lei também prevê que as punições sejam divulgadas em veículos de grande circulação e as companhias ficam proibidas de receber recursos públicos e de participar de licitações pelo prazo de 1 a 5 anos. Em casos extremos, a condenação pode resultar no fechamento da empresa. As companhias que implantarem mecanismos internos de combate à corrupção terão as penas reduzidas no caso de condenação.
Atualmente, o governo federal está buscando a regulamentação destes mecanismos, com o objetivo de padronizar os setores de ética empresarial no país. Após o afastamento do tenente-coronel Wellington Levi Carvalho por se envolver em um acidente de trânsito, fugir do local e agredir um dos envolvidos, o presidente da Comissão de Segurança da Alean, Cabo Maciel, se mostrou preocupado com a falta de isonomia da Polícia Militar entre os cargos. O parlamentar afirmou que ainda este ano vai apresentar uma reformulação no regime disciplinar da instituição. O tenente-coronel da Polícia Militar, Wellington Levi Carvalho, foi afastado do cargo de confiança do comando da corporação em que atuava como assessor de gabinete do subcomandante-geral e deverá responder a um processo administrativo após se envolver em um acidente de trânsito onde bateu 4 veículos, agrediu um dos envolvidos e fugiu do local supostamente alcoolizado. Porém, para o presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, é preciso que a Polícia Militar haja com isonomia, já que em casos menos graves, tende a atuar com mais severidade. A gente pede ao comando da polícia, através da Corregedoria de Polícia, que apure o caso se o coronel estiver confirmado o seu abuso de autoridade, o seu dirigindo sob efeito alcoólico, que ele seja punido conforme prevê o regulamento da Polícia Militar. Ninguém abre mão disso. Talvez, se fosse um praça da polícia, um soldado, um cabo, ele já estaria preso. E depois que ele iria responder. É essa diferença que tem hoje entre praças e oficiais é que a gente vem batendo aqui na tribuna da Assembleia. O parlamentar também anunciou que apresentará mudanças na Lei 3.278 de 2008, que institui o regime disciplinar dos servidores da segurança pública e no regulamento disciplinar da Polícia Militar do Amazonas. A mesma coisa fizemos com a Lei 3278, que o policial militar, ao ser denunciado na corregedoria, o comando da PM já determinava que ele fosse apresentado. E ele já era tratado como bandido condenado. Ele não foi nem ouvido, ele nem teve o direito de ampla defesa e ao contraditório, mas o tratamento com ele já era diferenciado. Essas coisas precisam acabar. Dentro dessa lei precisa-se ativar a ouvidoria do sistema de segurança para que faça uma triagem a essas denúncias. As mudanças devem ser apresentadas após o dia 4 de fevereiro e seguem para avaliação pela Casa Civil. E o parlamentar apresentou proposta para que policiais e bombeiros militares recebam gratificação de nível superior. De acordo com o projeto, o pagamento deverá ser feito por meio de escala de graduação. Mais informações com a repórter Pérola Paula. De acordo com o projeto apresentado pelo presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, os percentuais variam de 20% a 40%, segundo o nível de graduação. A gratificação passa a integrar os vencimentos de policiais e bombeiros militares. A proposta já se encontra em tramitação nas comissões da Casa. Pérola Paula, para o Alean Notícias. Durante todo o ano de 2014, o Brasil tem alguns desafios a superar e que colocam o país no cenário internacional. Como sede da Copa do Mundo, o primeiro passo é criar condições estruturais para sediar o evento. No campo econômico, a meta é recuperar a confiança mundial e, na política, a missão é levar mais de 140 milhões de brasileiros às urnas para eleger o novo presidente da nação. A repórter Adriana Araújo é quem vai contar para a gente como serão esses desafios. O país vai sediar a Copa do Mundo pela primeira vez depois de 64 anos, mas entra no calendário de 2014 com obras atrasadas e inaugurações adiadas. Para recuperar a confiança da FIFA depois das mortes nas construções das arenas, o governo tem a difícil missão de fazer um torneio num país continental sem grandes incidentes. A tarefa assume contornos ainda mais dramáticos, já que a população pressiona para que os gastos bilionários com o evento deixem um legado palpável, além de estádios novos e reformados. Os jogos têm o potencial para atrair protestos massivos, assim como aconteceu na Copa das Confederações, quando mais de 100 mil pessoas marcharam em direção aos estádios. Além da Copa, as eleições majoritárias são mais um desafio para este ano. Mais de 140 milhões de brasileiros, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, irão eleger um novo presidente, os governadores de cada estado, deputados federais e senadores.
Em meio ao cenário pós-manifestações de junho, o Congresso Nacional tem nas mãos a responsabilidade de aprovar um novo marco civil da internet que pode resultar tanto em mais privacidade e liberdade de expressão, quanto em mais poder para os provedores. Aliado a isso, o governo brasileiro tem o desafio de recuperar a confiança internacional na economia e mostrar que o país está de fato caminhando para se consolidar como uma grande potência. No meio de tudo isso, o desempenho da seleção brasileira promete. Apesar de confrontar as favoritas Argentina, Alemanha e Espanha, o Brasil fez bonito ganhando a Copa das Confederações. Mas diante do cenário turbulento, a conquista do Mundial pode acabar em segundo plano. Com o Mundial a ser realizado no Brasil neste ano, as principais cidades subsedes da Copa de 2014 correm contra o tempo para deixar tudo pronto para o grande evento em junho. Quando a FIFA divulgou que o Brasil sediaria o Mundial, os brasileiros se viram esperançosos pelas grandes mudanças que ocorreriam no país, como infraestruturas modernas, mais verbas para a segurança nas cidades, a estimulação do turismo e a tão sonhada mobilidade urbana, um gargalo que os governos não conseguem corrigi-lo. Em contrapartida, surgiram também as dúvidas quanto a essas mudanças, principalmente nos gastos que o país iria arcar com o evento. Em Manaus, o antigo estádio Vivaldo Lima foi substituído por um novo, inicialmente orçado em quase 500 milhões de reais. Hoje, o custo atualizado pelo Ministério do Esporte já ultrapassa os 660 milhões, 34% a mais do previsto. Um dos projetos-chave dos executivos estadual e municipal para que Manaus figurasse como subsede da Copa foi o chamado Monotrilho e o BRT, o ônibus de transporte rápido. Projetos esses que, segundo os executivos, mudariam o sistema de transporte urbano da cidade. Juntos, custariam mais de 400 milhões de reais aos cofres públicos. Mas os projetos não saíram do papel. O Tribunal de Contas e a Controladoria Geral da União identificaram irregularidades no edital de licitação e falhas nos projetos. Esses projetos, de fato, não se concretizaram. Os amazonenses terão que conviver com os coletivos que a cidade tem a oferecer. Talvez um dos únicos legados que Manaus pode ganhar neste grande evento será o complexo da Arena da Amazônia. Em visita às obras do novo estádio com o prefeito Arthur Neto e o embaixador do Reino Unido, Alex Ellis, o governador Omar Aziz ressaltou a hospitalidade do povo amazonense, que, segundo ele, é um dos fatores que vai estimular o turismo após a Copa. É o legado que vai deixar para a cidade de Manaus. Se tratarmos bem aqueles que vierem para a Copa, tenha certeza que eles chegarão nos seus países, falarão bem do Amazonas e de Manaus e outras pessoas virão conhecer depois da Copa do Mundo a cidade de Manaus e com isso incentiva muito o turismo para o estado do Amazonas. A Arena da Amazônia está com 96% da obra executada. Atualmente, os trabalhos estão na fase de acabamento e mais de 2.000 operários trabalham em todos os setores da obra. A previsão é que o estádio seja inaugurado em fevereiro. Além de o Brasil vencer a Copa de 2014, o país terá que dar show também nas urnas em outubro. Não é isso mesmo, Pérola Paula? É isso mesmo, Rafael. Esse ano os brasileiros vão ter que votar para deputados federais e estaduais, senador, governador e presidente. São muitos nomes para escolher e muitos fatores deverão influenciar na decisão de cada um. É nas eleições de 2014 que poderão vir à tona os reflexos das manifestações realizadas pela população no ano de 2013. Na avaliação da jornalista Ivânia Vieira, as manifestações tornaram-se um marco na história do país, gerando mudanças nos 3 poderes. Essas arenas de lutas deram uma boa chacoalhada nos poderes que estavam muito acomodados. Com essa mexida nesses poderes, algumas ranhuras foram feitas. Isto é altamente saudável para o país, é altamente saudável para a democracia. A democracia necessita dessas tensões para que ela possa ser melhorada, para que você possa perder medos, para que você possa compreender melhor o seu lugar no universo onde você está, que pode ser a rua, que pode ser a escola, a empresa onde trabalhamos, enfim, qual é o meu lugar de sujeito nesse mundo. A situação da economia no país também deve ser mais um influenciador na hora de votar.
A alta inflação logo no início de ano pode representar dificuldades para a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Além disso, o lançamento de novos nomes, como Eduardo Campos, do PSB, e Aécio Neves, do PSDB, também podem deixar acirrada a disputa pela presidência. Sendo assim, não é somente nas eleições que estão um dos grandes desafios para 2014. O crescimento econômico do país também deve enfrentar muitos gargalos este ano. Não é mesmo, Priscila? De fato, Pérola, o crescimento da economia em 2014 ainda é incerto. O Fundo Monetário Internacional manteve a projeção de crescimento econômico para o Brasil em 2013 de 2,5%, mas reduziu a estimativa para esse ano. Com isso, o Brasil ocupa a última colocação entre os países emergentes em 2014. Segundo a entidade, a inflação mais alta reduziu a renda real dos brasileiros e pode pesar sobre o consumo que vem segurando o crescimento da economia do país nos últimos anos. Ainda de acordo com o FMI, as eleições presidenciais em 2014 podem atrapalhar o crescimento do PIB. Com isso, a presidente Dilma Rousseff deve concluir seu mandato como chefe de Estado, que obteve um menor crescimento econômico desde Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito por voto direto em 1989. Dilma também deverá controlar outras frentes abertas na economia brasileira, que em 2013 sofreu a maior fuga de capitais desde 2002, segundo os dados oficiais publicados pelo Executivo Federal. A este dado se unem outros indicadores, como uma balança comercial debilitada após cair 86,8% em relação a 2012, taxas de juros estabelecidos em 10,5% e uma inflação de 5,91%, um valor situado acima das previsões dos analistas privados, mas dentro da meta oficial de 4,5%, com 2 pontos percentuais de margem. Diante da perspectiva, 2014 também começa com a expectativa de empenho do governo para algumas questões da política externa, dando prosseguimento aos esforços de Brasília para ampliar a influência brasileira no mundo. As dúvidas em relação à economia brasileira, a disputa política, a prorrogação da Zona Franca de Manaus e a crise no sistema prisional prometem movimentar o Amazonas este ano. Confira na reportagem especial de Caio Rodrigues, Pérola Paula e Rafael Marques as perspectivas para 2014 no estado. Uma questão que foi adiada em 2013 e deve ter uma definição em 2014 deve ser a prorrogação dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Por conta da pressão política exercida pela oposição em nível federal, a matéria ainda não foi votada no Congresso Nacional. Porém, com a proximidade das eleições de 2014, o tema deve voltar à pauta de discussão. Em busca de alianças para a disputa presidencial, Dilma Rousseff quer mostrar aos amazonenses que apoia o modelo econômico industrial do estado. A presidente da República entrou em contato recentemente com o governador do Amazonas, Omar Aziz, garantindo que este ano os incentivos fiscais serão prorrogados. Dilma Rousseff afirmou que irá mobilizar a base aliada no Congresso para agilizar a aprovação da emenda constitucional que assegura o benefício por mais 50 anos. Outro tema importante será o desempenho da economia brasileira e amazonense este ano. Os especialistas no assunto que atuam no mercado estão preocupados com o atual cenário do país. O relatório Focus do Banco Central, divulgado esta semana e que reúne a opinião de mais de 100 instituições financeiras brasileiras, aponta um cenário desanimador. O mercado espera que a inflação de 2014 seja de 6,02%, índice ainda maior que o alcançado em 2013, que foi de 5,91%. Já o crescimento do produto interno bruto esperado pelos especialistas é de 1,91%, índice muito diferente do estimado no orçamento do governo federal, que é de 3,8%. Apesar destes números, 2014 pode sim ser um ano de oportunidades. A realização da Copa do Mundo de Futebol pode gerar diversos empregos e alavancar a economia do Amazonas durante a realização do evento, especialmente na área do comércio. Nós acreditamos que vai ser injetado um volume grande de dinheiro ainda para a Copa do Mundo. A própria eleição vai acontecer isso. Acreditando nisso, é que nós temos aí um 2014 ainda muito bom. Nós, do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, fizemos o nosso dever de casa, que foi exatamente dar um emprego, onde essa máquina de emprego
cria renda, onde essa cria renda ela simplesmente melhora a venda no comércio. Nós, no momento que nós tínhamos a crise, nós não desempregamos, e isso aí está mostrando exatamente que nós podemos ultrapassar essa situação, e quanto mais as empresas derem emprego, com certeza menos problema social nós temos. Mas não é só na economia que encontramos desafios para 2014. Um relatório organizado por uma ONG internacional, o HRW, divulgado neste mês, apontou que o Brasil ainda enfrenta sérios desafios em relação aos direitos humanos, sobretudo quando o assunto é o sistema prisional do país. A ONG lembra que muitas prisões e cadeias brasileiras enfrentam grave superlotação e violência. De acordo com o relatório, a população carcerária brasileira cresceu quase 30% nos últimos 5 anos e já passa dos 500 mil presos, 43% a mais do que pode suportar o sistema carcerário. A entidade acredita que os atrasos no julgamento de presos pelo Poder Judiciário contribuem para a superlotação. Só para se ter uma ideia, 200 mil ainda aguardam ser julgados. Em um outro relatório, desta vez por uma ONG nacional, Justiça Global, fez um levantamento das 6 piores prisões do país. Pedrinhas, no Maranhão, Central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Complexo do Curado, em Pernambuco, Urso Branco, de Rondônia, Cadeia Pública Osasco 1, de São Paulo e Raimundo Vidal Pessoas, do Amazonas. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, quando esteve no estado em setembro do ano passado para o mutirão carcerário, lamentou a situação da cadeia pública e disse que o sistema prisional precisaria de medidas urgentes. Na ocasião, o CNJ recomendou que o Estado desativasse a unidade. Durante o período do mutirão carcerário, o CNJ vistoriou ainda 2 unidades dos municípios da região metropolitana da capital, a de Iranduba e de Manacapuru. Durante a visita, ficou também constatada a superlotação nessas unidades. Em dezembro do ano passado, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para tratar do excesso de lotação nos sistemas prisionais do Amazonas. Em audiência, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos divulgou que a quantidade de presos nos sistemas carcerários do estado já ultrapassavam 100% das vagas. Das 3 mil existentes, os presídios já possuíam mais de 8 mil internos. Segundo o representante do Grupo de Monitoramento Carcerário, muitas das vezes, a causa da superlotação está ligada à falta de condições dentro do presídio para o cumprimento da pena. Temos visto que, em alguns casos, o problema de lotação ele se avoluma com a falta de condições dentro do presídio para o cumprimento da pena, que vai desde a falta do espaço físico até o problema de dignidade no cumprimento da pena, onde faltam coisas básicas que vão desde produtos de higiene pessoal até espaço físico dentro da cela. Para o Conselheiro Nacional dos Direitos Humanos, Renato de Almeida, é preciso que haja um diálogo entre o governo e a sociedade junto com o judiciário, para que possam encontrar uma solução para o problema dos presídios. Se você for fazer uma entrevista com a maioria dos presos, ele tem as mesmas respostas. Por que está aqui dentro? Eles respondem, porque aqui dentro é melhor do que lá fora. Então, se não tiver uma situação que junta os ministérios do Trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o próprio Ministério da Justiça, dando educação e trabalho a esses presos quando vêm aqui fora para entregar à sociedade, e a sociedade também poder acolhê-los sem discriminação e com respeito, eu acho que com certeza não estariam lotados os presídios. Já no início deste ano, o governo do estado do Amazonas anunciou a desativação da cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, que deve começar a ser desocupada em março e deve ser concluída até dezembro. Centro de Cooperação Técnica do Interior mantém o ritmo de atividades durante o recesso parlamentar. E ainda, órgãos de defesa do consumidor do Amazonas buscam alternativas para a implantação do simulador de direção veicular nas autoescolas do estado. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali.
Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Órgãos de defesa do consumidor do Amazonas se reuniram nesta terça-feira para iniciar um estudo sobre os mecanismos de implantação do simulador de direção veicular nas autoescolas do estado. O Conselho Nacional de Trânsito cobra o uso do equipamento em todo o Brasil desde o início do mês. A obrigatoriedade do simulador de direção veicular em todos os centros de formação de condutores do Brasil foi autorizada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, em outubro de 2012. Mas só este ano, o aparelho passou a fazer parte do curso de formação de condutores da categoria B. Apenas 4 fabricantes no país estão autorizados a vender o equipamento e, por isso, não conseguiram atender toda a demanda. O simulador custa aproximadamente R$40 mil. Este valor deve ser repassado para o consumidor, com aumento de 25% a 50% no valor do curso. Para estudar os mecanismos legais de implantação do simulador, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, a Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública e a Procuradoria da Casa se reuniram na manhã desta terça-feira, dia 28. Quando você imagina como é que a nossa situação cá no estado do Amazonas, a capital ela tem uma distância muito grande da maioria dos municípios. Então, a própria logística para envio para municípios distantes, como, por exemplo, Irunepé, Pauini, você imagina já na inviabilidade disso já no interior. Agora, quando você já se fala de próprio Manaus mesmo, a distância afora o acesso à internet é o custo. O custo para se retirar a carteira aqui já é altíssimo. A bem da verdade, a Defensoria Pública já se moveu anteriormente contra situações semelhantes. Por exemplo, no concurso da Polícia Militar, houve uma atuação da Defensoria contra a exigência inicial de CNH, porque o custo de mais de R$1.000 impediria as pessoas de acesso. Agora você imagina que com a inclusão deste simulador, o custo, segundo dados do próprio sindicato das empresas do ramo, indica que o aumento chegará até 50%, o que vai fazer com que a população hipossuficiente fique inviabilizada do acesso a um serviço que é essencial para a mobilidade de trabalho aqui na capital. Parece que há um prejuízo para o consumidor na medida que isso pode aumentar o valor do exame, enfim. Mas, em contrapartida, é preciso que a gente averigue realmente qual é o benefício que isso traria. Penso que precisa haver uma consulta ainda, o próprio órgão que expediu essa resolução, a fim de se encontrar um caminho que seja benéfico ao consumidor. Segundo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado Marcos Rota, o CONTRAN não verificou a particularidade do Amazonas, como logística e a infraestrutura de internet, já que para o uso do equipamento, o simulador precisa estar ligado online ao sistema do CONTRAN. Para se terem uma ideia, não houve qualquer tipo de pesquisa de campo por parte do Denatran em estados como o Amazonas. Nós saímos agora de uma comissão parlamentar de inquérito, visitamos os municípios do interior. Sábado eu conversei com representantes de Tefé. Tefé tem uma autoescola e não tem qualquer tipo de possibilidade de estarem interligados, estarem conectados online com o Denatran via internet e com o Detran, porque não dispõem de internet de boa qualidade. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que o município de Tefé vai ter que fechar a sua autoescola e as pessoas de Tefé, quando quiserem, então, tirar a sua habilitação, terão que migrar para a cidade de Manaus. Então, é um problema social, inclusive, né? Além do que o prejuízo que isso vai causar aos consumidores. Representantes do Denatran e CONTRAN estarão em Manaus no próximo dia 20. Os órgãos de defesa do consumidor do Amazonas tentarão tirar a obrigatoriedade do simulador para as autoescolas aqui do estado. Parlamentares do Partido dos Trabalhadores do Amazonas, entre eles o deputado José Ricardo, ingressaram com uma representação no Ministério Público do Estado para impedir o reajuste da tarifa de água, anunciada no último dia 17. O vereador Valdemir José, o deputado estadual José Ricardo e o deputado federal Francisco Praciano, todos do Partido dos Trabalhadores, entraram com uma representação no Ministério Público do Estado para impedir o reajuste de 5,52% na tarifa de água. Segundo o deputado José Ricardo, o aumento não pode acontecer porque no início de 2013 o governo federal anunciou uma redução na taxa de fornecimento de energia elétrica para o consumo residencial e comercial. O decreto implicou na redução de
15% para a tarifa de uso do sistema de distribuição e para a tarifa de energia das unidades classificadas como serviço público de água, esgoto e saneamento. Por isso estamos pedindo que o Ministério Público veja esse histórico da empresa, veja o histórico inclusive de reajustes, porque nós tivemos nos últimos 3 anos no somatório acima da inflação, reajuste, e veja a situação da população que está sem água e a população mais pobre que não tem a tarifa social ainda implantada. Segundo os parlamentares, o reajuste também não pode acontecer porque a concessionária Manaus Ambiental não cumpriu todas as metas contratuais. Os parlamentares também cobram a realização de audiências públicas. Frente Parlamentar Estadual de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Assembleia promove ação nos bairros de Manaus em parceria com o Sebrae Amazonas. A atividade de iniciativa do deputado Adilto Afonso tem o objetivo de tirar dúvidas sobre o empreendedorismo. Silvia de Oliveira é trabalhadora informal no ramo de vendas. Já Raimundo Barros é prestador de serviço em eletrônica. Eles ainda não possuem uma empresa formalizada, mas tem um objetivo. Vem aquele interesse, né, de ser realmente uma empreendedora, de ser uma empresária. O sonho de cada empreendedor, né, que é informal, né, é ter seu próprio negócio formalizado. Para atender a esse tipo de trabalhador que a Frente Parlamentar Estadual de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e aos Empreendedores Individuais, FREMPEI, da Assembleia Legislativa, realiza esta ação social nos bairros em parceria com o Sebrae Amazonas. O ideal da nossa palestra é mostrar para os empreendedores aqui da Zona Leste, mostrar para eles as facilidades de ser empreendedor individual. Empreendedor individual é uma modalidade cujo faturamento é até 5 mil por mês, né? E ele pode ter direito a um CNPJ, né? Ele pode ter direito também a aposentadoria por idade, várias situações que um empreendedor individual vai levar para ele no futuro. Para aqueles que pretendem iniciar o próprio negócio, esta especialista em empreendedorismo dá algumas ferramentas de formalização. Já temos essa grande ferramenta que a Assembleia Legislativa já está proporcionando, né, que é a Frente Parlamentar de Empreendedorismo, que dá todo o suporte. Temos a capacitação que tem o Sebrae aí, uma capacitação gratuita. Temos o portal do empreendedor, que você pode entrar e você abrir na mesma hora ter seu CNPJ. E com isso não é para você lá tirar empréstimos, e sim para você abrir o seu pequeno negócio. E esse negócio pode ser o quê? Cabelo, aquela manicure, até aquela pessoa que faz a pipoca. Então, fora isso, temos várias, é só você imaginar, é só você pegar a sua ideia e colocar em prática e seja dono do seu próprio negócio. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar, deputado Adilto Afonso, uma vez formalizado, o trabalhador estará contribuindo para a economia do Estado. Na hora que ele começa a recolher os seus tributos, seja ela o tributo INSS pouquinho, ICMS pequeno, ele está contribuindo, né? Ele está sendo uma pessoa viva dentro da economia do Estado ou do município, de qualquer forma ele está sendo visto. Ele está lá com o seu CNPJ, ele está lá e a tendência é crescer. Quem é pequeno quer ser médio, quem é médio quer ser maior, aquele que é o maior já quer ser grande. Então, dessa forma, eu acho que a gente presta um serviço a essa sociedade, a gente resgata a dívida social que a gente tem com essa população, que não tem como se legalizar, não tem essa informação para se legalizar, tem custo. Esta ação contemplou o bairro Amazonino Mendes, zona leste de Manaus. A próxima será no bairro da Betânia, zona sul da cidade. Para aqueles que pretendem obter mais informações sobre como ser um microempreendedor, basta acessar o site do Sebrae ou ligar para o 0800 570 0800. Mesmo durante o recesso parlamentar, o Centro de Cooperação Técnica do Interior mantém o ritmo de atividades. O presidente da Câmara de Novo Airão esteve na Aleã para acompanhar os trabalhos de atualização do regimento interno e a lei orgânica, que serão impressos. Com a finalidade de prestar assessoria política ao Legislativo dos municípios do Amazonas, o Centro de Cooperação Técnica do Interior, o CECOT, recebeu, durante o recesso parlamentar, o presidente da Câmara do município de Novo Airão, o vereador Rossi Lima, que veio solicitar o regimento interno e a lei orgânica impressos.
De acordo com o coordenador do SECOT, a cidade foi um dos primeiros municípios da região metropolitana a ser visitada pela equipe técnica da Assembleia e agora deve receber os documentos impressos que já passaram por todas as fases de análise, de revisão e aprovação pelos parlamentares da cidade. A partir do momento que foi assinado o termo de cooperação técnica com o município de Novairão, um dos primeiros passos a ser executado é exatamente isso, a atualização da lei orgânica do regimento interno. E nesse momento já passou por todos os passos que eram decorrentes disso e estamos no momento de impressão, esperando a autorização do nosso presidente Josué Neto para que possamos mandar para a gráfica, imprimir o número de 50 a 100 unidades e mandar de volta ao município para que eles possam trabalhar com a sua Constituição atualizada. Para o presidente da Câmara do município, o trabalho idealizado pela Assembleia Legislativa para prestar assessoria política às cidades do interior do Amazonas vem reforçar o processo legislativo dos municípios. Assinamos em 2013 o primeiro termo de cooperação técnica, né? Fomos o município pioneiro no ano de 2013 e para nós é importante porque nós já fomos qualificados para sermos mais atuantes. Então, se nós somos qualificados em nosso mandato, em nossa gestão, nós ofertamos qualidade a nossos munícipes, e isso é importante. Conforme assegurou o coordenador do SECOT, dentro de 15 dias, a Assembleia deve entregar os documentos impressos, quando o presidente da Casa, deputado Josué Neto, formalizará a entrega no próprio município. Nesse recesso parlamentar, o SECOT também recebeu uma comitiva do município de Boca do Acre, que veio acompanhar o andamento da revisão da lei orgânica do município. O documento ainda deve ser entregue aos vereadores para análise e votação. E a Assembleia se prepara para o retorno da atividade parlamentar de 2014. Uma reunião entre as diretorias da Casa definiu a atuação de cada departamento. Participaram da reunião as diretorias de Cerimonial, Casa Civil, Serviços Gerais e Comunicação. A Casa Militar, que é responsável por garantir a segurança dos funcionários da LEAN e dos parlamentares, terá o corpo de segurança reforçado. Nós estamos esse ano agora retomando as nossas atividades, reforçando aí o nosso corpo de segurança e fazendo o link com a Polícia Militar para coordenar aqui os trabalhos de segurança da Assembleia Legislativa. A abertura dos trabalhos legislativos será no dia 4 de fevereiro, às 10 horas, e contará com a presença do governador do estado, o que exige um maior planejamento para definir questões relacionadas à segurança, acesso ao plenário, galeria e estacionamento da casa. A reunião foi projetada, foi organizada para nós definirmos o modo como nós iríamos trabalhar em conjunto para a solenidade de leitura da mensagem governamental aqui no dia 4 de fevereiro. Então, foi definido o trabalho do cerimonial, nós convidamos a Casa Militar do governador, que veio representada pelo tenente Richardson, e o cerimonial do governo, que veio pela senhorita Andresa. Então, nós conseguimos encaixar o nosso trabalho, definir como vai acontecer a solenidade militar, a revista, a tropa, e depois a entrevista do governador e o deslocamento para o plenário para a leitura da mensagem governamental. O cerimonial também tem um trabalho intenso para garantir o sucesso dos eventos realizados pela Assembleia. Já está tudo providenciado. Os nossos convidados são secretários de Estado, subsecretários, secretários executivos, administração indireta, desembargadores, conselheiros, deputados federais, senadores. E agora a gente está nos preparativos já na questão de confirmação de presenças para garantir o êxito na reunião. Durante o período de recesso, foram feitas diversas adequações ao prédio do Legislativo Estadual para garantir a celeridade do trabalho legislativo. E veja agora o que foi destaque no Aleão Notícias de hoje. A Assembleia se prepara para grandes desafios em 2014 com a votação do orçamento impositivo. Presidente Josué Neto garante que a permanência de Ricardo Nicolau no cargo de ouvidor será discutida com prioridade. E mais, deputados estudam a viabilidade de instalação de uma CPI para investigar o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.